Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo nesta hora. Estamos juntos aqui no Palavra de hoje, que está em 1 Crônicas, capítulo 28. Nós iremos ler o verso de número 3. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Muito bem, glória a Deus. A palavra de hoje é esta. Porém, aleluia, precisamos entender que o contexto não é Davi, que ele tinha um coração segundo o nosso Deus e Pai, mas ele também tinha vontades, necessidades, e ele então tinha um grande desejo, uma grande vontade, que está aqui, não é, no versículo 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés de nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para a edificar. Você se lembra que Natã conversou com Davi acerca disso e qual era a vontade de Deus. E aqui Davi reúne, não é, o povo, apresenta Salomão como seu sucessor e conta a história dizendo: era meu propósito de coração edificar uma casa. E eu quero dizer para você, havia algum problema, o propósito dele estava errado, e a resposta é não. Ele não estava querendo fazer nada ilegal, ele não estava querendo fazer nada que iria contra a vontade de Deus, sim, porque o que ele estava fazendo era correto, ou seja, edificar uma casa para o repouso da arca da aliança, ou seja, do Senhor nosso Deus. E ele assim fez todo o preparo, ele teve condição, não é? A gente já leu aqui em Crônicas que ele mesmo ofertou, não é? Ele entregou o que ele tinha. A Bíblia diz, não é, que ele entregou daquilo que ele tinha, do seu melhor, e não foi pouco ouro e nem prata que ele entregou para a casa de Deus. E ele também, não é, ele pediu, ele fez aquele momento de oferta, e as pessoas de coração grato, elas ofertaram para o Senhor tudo aquilo que necessário seria para a construção do templo. Ou seja, Davi tinha um propósito, ele tinha o recurso, mas no versículo 3 ele diz: porém, Deus me disse, não edificarás. Querido, existe aquilo que é correto a ser feito, no tempo correto, pela pessoa correta. Ou seja, eu não posso fazer aquilo que é certo de forma errada. Era certo construir a casa? Sim. Era certo construir o templo naquele tempo? Sim, mas não era certo que fosse pelo Davi. Única vez que o Senhor já tinha dito: não será por você, será pelo seu filho Salomão. Sim, ele é que vai edificar a casa, e pronto. Nós temos que entender os poréns de Deus, temos que entender a vontade do Pai. A vontade do Pai Celestial está em sua palavra para a nossa vida. Se ele te disser sim, vai. Se ele falar não, não questione, apenas não vá, não faça. Entenda, Davi, ele preparou tudo, mas ele não construiu. Pelo contrário, ele disse a Salomão que Salomão foi o escolhido, e quem escolheu foi o Senhor, e para Davi isso foi suficiente. Mas é tão interessante que você não vê Deus obrigando Davi a tomar essa decisão. Você vê Deus dando uma direção para Davi. Você vê Deus usando Natã, você vê ele dirigindo, ele direcionando, mas você não vê Deus exatamente obrigando, amarrando, sabe como? Ali colocando uma arma ali de frente para Davi, dizendo: se você não fizer, eu vou te matar. Por quê? Porque Deus não nos obriga a fazer a vontade de Deus. Olha só, Deus não nos obriga a fazer a vontade do Senhor. Ele dá uma direção,
mas ele entrega para nós um presente e que se eu fosse você, se você recebeu esse presente, você iria recusar e você iria devolver para Deus, e ele, o nosso Pai, não ficará chateado, porque é o livre arbítrio que ele te entregou, que ele me entregou, e que nós possamos assim, né, devolver para ele. Davi fez isso, ele disse: olha, eu tenho preparo, eu tenho recurso, eu tenho propósito, porém Deus me disse para não edificar, e eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Pai. Aí está a diferença em ter um coração segundo o coração de Deus. É vontade do Pai que prevalece, e não a minha, e nem a vontade de pessoas que estão à nossa volta, mas sim a vontade do nosso Deus, ou seja, existe o livre arbítrio. Eu quero te convidar agora para voltar a sua Bíblia em Josué, o versículo 15 do capítulo 24, está escrito: porém, aleluia, os poréns de Deus aqui no devocional de hoje. Porém, falou Josué, outro homem de Deus, se vos parece servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que acontece, querido? Aqui, antes da renovação da aliança entre ali o povo, então Josué reúne todos e fala: olha, eu fiz uma escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês também podem escolher. Está aqui a palavra, escolhei, escolhei. Então, querido, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos escolher fazer a vontade de Deus, fazer a nossa vontade ou fazer a vontade do diabo. Sim, é uma questão de escolha, mas eu prefiro entender que eu não tenho livre-arbítrio. Eu quero fazer, às vezes, até aquilo que é certo, porém não está no momento certo de fazer, então nós não podemos fazer. Nós temos que fazer o que é certo, na hora certa e do jeito certo. Para fazer a vontade de Deus, não precisa dar jeitinho nas coisas, não. A vontade de Deus, ela é correta, ela é às claras, ela é do jeito certo. Pense nisso, ela é bíblica. 1 Coríntios 6, no verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha o que está escrito aqui, o apóstolo Paulo, ele orientando a igreja, ele está dizendo que todas as coisas são lícitas, são permitidas por lei, mas não me convém, não me convém. Por quê? Porque eu escolhi não ter ou não fazer uso do livre-arbítrio. Eu preciso entender essas coisas. Não é porque Deus te deu o livre-arbítrio que você vai utilizar. Você não precisa. Você pode ser um prisioneiro, ou seja, um escravo por amor. Em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Não é porque está sendo servido à mesa que você vai comer de tudo. Preste atenção no que está sendo servido. Olha, não abuse. Aleluia, que você possa, fazer a vontade de Deus. Sim, somente a de Deus. E Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. Sim, Ele quer te salvar, mas também quer ser o seu Senhor. Aí por isso eu preciso entender que não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Aleluia. Quando você lê Gálatas capítulo 1, está escrito: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos.
Amém. Renuncie a sua vontade e faça a vontade do Pai, porque assim Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário por causa da vontade do Pai, que era reassumir você e eu como filho, como ovelha de Jesus, para alcançarmos a salvação e a glória. Faça a vontade de Jesus, renuncie o livre-arbítrio e você alcançará as bem-aventuranças propostas na palavra de Deus. Aleluia! Até o próximo. Jesus te abençoe. Fique aí na graça, no Espírito Santo. Seja cheio aí em nome de Jesus. Aleluia! Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.